Vamos à palavra de Deus nesta manhã, em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas. Gostaria que você se assentasse, se aquietasse. Se você tiver outra coisa para fazer, vá fazer outra coisa. Não divida a atenção com a palavra de Deus com coisas periféricas, paralelas. Deus merece toda a atenção. O culto precisa ser por completo, com inteireza, a não ser aqueles que estão dirigindo, estão trabalhando. Mas se você está na sua casa, você tem a opção de prestar um culto a Deus esta manhã. Não desperdice. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo de número 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabané, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destro nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o número da lista feita por mãos de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquina das invenções de engenheiros, que estiveram nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus,
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, aí na intimidade da sua casa, e oremos a Deus. Senhor, a tua palavra é linda, tua palavra é maravilhosa, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir as intenções do coração. E eis-nos aqui diante da tua palavra esta manhã. Não abrimos um livro filosófico, embora nela haja filosofia, mas acima de tudo a tua palavra é que prevalece. Não abrimos um livro de história, embora haja muitas histórias da tua palavra. Não abrimos um livro científico, embora haja muita ciência na palavra. Abrimos o livro dos livros. Abrimos o único livro autenticado, digitalizado, Senhor, pelas tuas mãos, para que nós nos conduzamos nesta terra. Por isso pedimos a iluminação do teu Espírito nesta manhã, para que o Senhor nos ministre no meio desta pandemia, em que muitos estão dispersos nos dias em que vivemos. Peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não se curvam diante de ti nesta manhã e trocaram o sagrado pelo material, pelo profano. Pessoas que esta manhã deveriam estar ligados, aprendendo a tua palavra, quem sabe estejam passeando no dia do Senhor, na hora do culto a ti. Que o Senhor os perdoe nesta manhã. Que o Senhor perdoe aqueles que estão indiferentes, que não sentem mais a necessidade de estarem recebendo a ministração da tua palavra. Que o Senhor perdoe aqueles que já perderam as emoções da vida cristã. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que já não têm mais o lugar secreto da oração, que já não leem mais a tua palavra. Que a tua boa mão tenha misericórdia daqueles que já não estão dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor perdoe aqueles que estão dormindo agora na hora da tua palavra, física e espiritualmente. Que o Senhor perdoe aqueles que estão fazendo coisas que talvez até os prejudique, tomando tempo de estarem de frente da tua palavra. Aqueles que estão com a mente dividida, aqueles que não conseguem mais se aquietar, aqueles, Senhor, que estão transformando esse momento de pandemia, que deveria se tornar em momento de bênção, estão se tornando em momento de maldição nas suas vidas. Ó Deus, que o Senhor perdoe nesta manhã todos os que estão dispersos. Obrigado pela igreja, pelo remanescente fiel. Obrigado por aqueles que amam a tua palavra, que o coração ainda arde, que ainda se debruçam aos teus pés para ouvir a tua voz. Te damos graça nesta manhã, em o nome de Jesus. O texto em apreço faz menção de um dos períodos mais extraordinários da história de Israel. Contando-nos acerca de um homem chamado Uzias. Ele é conhecido no livro de Reis, que retrata a mesma história. Ele também é conhecido como Amazias, ou Azarias em algumas traduções. Ou melhor, Azarias. Amazias era o seu pai. Azarias. Em 2 Crônicas ele é chamado de Uzias. Em Reis ele é chamado de Azarias, mas se trata da mesma pessoa.
O nome Uzias significa aquele que Jeová tem ajudado. Olha que nome extraordinário que esse homem tinha. Aquele que o Senhor tem ajudado, ou aquele que Jeová ajuda. Esse era o nome dele. Imagina a sua mãe o chamando, dizendo a ele quando chamava, ou aquele que o Senhor ajuda, vem cá. Aquele que o Senhor ajuda, vem para o almoço. Aquele que o Senhor ajuda, milhares e milhares de vezes, dos lábios da sua mãe, dos seus pais, e de todos os que o chamavam. Uzias cresceu com essa ideia de que o Senhor é aquele que o ajudava. O seu nome, Uzias, significa exatamente isso. Aquele que o Senhor Jeová ajuda. Ele tomou para si o nome real de Azarias, que significa Jeová é minha força. Jeová é minha força. Tanto um nome quanto o outro são nomes extraordinários na vida de Uzias, uma época linda da história de Israel, de 791 a 740. Diz o texto sagrado que ele reinou 55 anos sobre Jerusalém, no Reino Sul. Apenas ele e Manassés reinaram tanto tempo sobre Jerusalém. Não houve reis que reinassem mais do que Manassés e Uzias. Salomão reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos. Uzias reinou 55 anos sobre Jerusalém. É muito tempo. É muito tempo. Nos dias de Uzias, Israel, ou mais propriamente o Reino Sul, o reino de Judá, poderia ser comparado aos Estados Unidos de hoje. Era uma potência. Eles eram conhecidos no mundo inteiro pela pacificação que houve, porque quando Uzias tomou posse do trono, a Bíblia nos diz que todos os seus inimigos foram derrotados. Ele foi um homem, a princípio, que estabeleceu a ordem através da guerra. Eram assim nos dias de Uzias. Seu pai, Amazias, foi levado cativo por Jeoás para Samaria, e ele foi colocado no lugar do seu pai em Jerusalém. Ele está entre os reis piedosos da Bíblia, do Antigo Testamento. Diz a Bíblia que ele aplicou o seu coração em servir ao Senhor. Ele se demonstrou um dos mais comprometidos adoradores de Jeová. Um dos seus conselheiros, diz a Bíblia, era um profeta Zacarias. E ele andou no caminho do Senhor durante muitos anos. Nesse texto que nós lemos, e eu fiz de propósito ler 16 versículos, porque não é um texto que nós lemos todos os dias. Nesses 16 versículos que nós lemos, nós temos 2 versículos que se destacam. O primeiro, de número 5, que diz que ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que versículo tremendo. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse versículo mostra a ascensão no ministério de
de Uzias mostra o quanto Deus o abençoou no seu reinado. E o versículo de número 16, enquanto o versículo de número 5 mostra a ascensão, mostra o avanço, o progresso no reinado de Uzias, o versículo 16 mostra-nos a derrota, a queda e o fim trágico que esse mesmo homem teve. Por isso, nem sempre começar bem significa que vamos terminar bem. É possível começar muito bem e terminar muito mal. Foi o caso de Uzias. Diz a Bíblia no versículo de número 16 que, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração e se corrompeu, e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. 2 versículos da Bíblia que nos mostram a ascensão e a queda de Uzias. Um versículo mostra o segredo da sua vida, do seu reinado, e o outro mostra o começo da decadência. Por isso, nesta manhã, com a ajuda do Espírito, eu quero tomar alguns minutos para falar sobre a maldita capacidade que temos de transformar bênção em maldição. Eu vou repetir. A maldita capacidade que temos de transformar bênção em maldição. Teve um começo excelente e um fim trágico. Vamos olhar a vida de Uzias, nos espelhar nela, no lado positivo, e aprender com os seus erros, para que não cometamos os erros de Uzias. Porque estamos em meio ao nosso ministério, à nossa vida cristã, e o meio em que nós estamos não é garantia de que vamos terminar bem. Há muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal, e que Deus nos ajude, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vejam o versículo de número 5. Esse versículo até hoje queima no meu coração. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Para mim, dos 31.173 versículos da Bíblia, este está entre os grandes versículos que me fazem chorar. São muitos, mas versículos isolados, eu me emociono com passagens inteiras, com histórias inteiras, mas este versículo queima. Parece muitas vezes da minha existência que Deus usou esse versículo falando só comigo. Parece que não era respeito a Uzias, parece que Deus estava se utilizando deste versículo. O Espírito Santo transformou a palavra logos em palavra rema dentro de mim. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que coisa tremenda. Esse versículo nos mostra que, além das muitas formas de você poder prosperar na vida, uma delas é buscar ao Senhor. E prosperidade aqui não simboliza apenas o nível material, mas também ele foi ajudado, diz o versículo de número 15, que ele foi ajudado maravilhosamente pelo Senhor. Uma coisa é ser ajudado pelo Senhor, afinal esse era o símbolo do seu nome, aquele a quem o Senhor ajuda. Outra coisa é ser ajudado maravilhosamente pelo Senhor. Pois bem, Uzias foi um homem que foi ajudado maravilhosamente pelo Senhor. Ele fez jus ao seu nome, porque ele resolveu buscar ao Senhor. E esta expressão enquanto nos mostra um tempo. É um advérbio de tempo, enquanto. Ou seja, durante o tempo que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar.
Parece que dá-nos a ideia de que houve um momento no seu reinado que ele se dedicou a Deus. Mas houve um período em que ele deixou de buscar ao Senhor. 55 anos como rei de Jerusalém. E durante longo tempo, nós não podemos precisar quanto, 30, 40 anos, ele se dedicou a buscar ao Senhor. E enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Dá-nos a entender esse verso que não foi a capacidade absolutamente de Uzias administrativa, não foi sua capacidade intelectual, não foram as suas estratégias que fizeram Jerusalém se tornar os Estados Unidos daquela época de uma forma muito mais potencializada. Diz a Bíblia que a sua fama foi por todas as nações daquela época. Mas dá-nos a entender esse versículo que a prosperidade que houve sobre Jerusalém foi porque ele havia disposto a buscar a Deus. Parece que concorda com o que o salmista diz, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Há muitos períodos assim na história de homens que se propuseram a buscar a Deus. E enquanto buscaram a Deus, foram maravilhosamente ajudados. Se Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso no presente. Há milhões de pessoas que estão sendo profundamente abençoados por Deus hoje, simplesmente pelo fato de que se propuseram a buscar a Deus. Não é absolutamente a sua capacidade intelectual, não é a sua força, não é a sua formação, mas é o fato de se propor a buscar a Deus. Há um mistério quando você se aproxima de Deus. Deus apadrinha você e você começa a ser guiado por Deus. E aonde você coloca a tua mão, há sinal de bênção, de paz e de prosperidade. Deus faz até com que os seus inimigos tenham paz com você. É o que diz a Bíblia. Vejam na vida de Uzias 7 características da bênção de Deus. Quando Deus abençoa alguém, diz o texto sagrado que, em primeiro lugar, vamos olhar para a Bíblia. Que Deus me ajude a não dizer nada que não esteja na palavra esta manhã. E você que ama a palavra, você vai ter como reivindicar de Deus, porque é Bíblia. Diz o texto, a primeira característica da bênção de Deus na vida de Uzias é que ele venceu todos os seus inimigos. É o que está na Bíblia. Em primeiro lugar, ele venceu todos os seus inimigos. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 26, versículo 6, a parte A. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou os muros de Gate, os muros de Jabané e os muros de Asdod, e edificou cidade em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias. A primeira bênção de Deus na vida de Uzias foi que ele venceu todos os seus inimigos. Deus fortaleceu os exércitos de Jerusalém, de Judá naqueles dias, e o ajudou a subjugar filisteus, árabes e amonitas. Ora, você que conhece a Bíblia, você sabe de quem se tratam os filisteus. Não havia povo que incomodou mais Israel do que os filisteus. Os amonitas, tanto quanto. Os arábios, tanto quanto. 3 nações que infernizaram a vida de Israel. Deus se utilizou muitas vezes destas nações para que o povo se propusesse a buscar a Deus. Nos dias de Uzias, não houve para filisteu, não houve para árabe e não houve para amonita. Deus fez com que todas estas nações
fossem vencidas por Uzias. Ele venceu todos os seus adversários. Lindo isto. Pois é a primeira coisa que Deus vai fazer comigo, é a primeira coisa que Deus vai fazer com você. Se a bênção de Deus se instalar na nossa vida, nós teremos graça de Deus para vencer todos os nossos inimigos. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele venceu todos os seus inimigos. Segundo lugar, olha o que diz a Bíblia. Ele conquistou espaço entre os seus inimigos. É o que diz o versículo 6, a parte B. Diz que ele edificou cidade entre os filisteus. Ele edificou cidade entre os filisteus. Ele assentou soldados e oficiais de Judá dentro da Filístia. Seria mais ou menos como os Estados Unidos da América conquistar uma nação. E não apenas conquistar aquela nação, mas colocar o seu exército dentro daquela nação. Cidades inteiras sendo controladas pelo exército americano. É como se o Brasil subjugasse uma nação e colocasse dentro daquela nação várias cidades controladas pelo exército brasileiro. Quer dizer, além de subjugar, além de vencê-los, ele ainda conquistou espaço entre os seus inimigos. É o que diz a Bíblia. Aleluia. É o que Deus pode fazer comigo. É o que Deus pode fazer com você. Além de vencer os nossos inimigos, Deus poderá nos dar espaço entre eles. Louvado seja o nome de Deus. Foi o que Deus fez com Uzias. Estabelecer cidades lá no território deles, lá onde eles dominam. Deus vai colocar oficiais e soldados do seu exército para que controlem, para que não haja nenhuma maquinação do mal. Não apenas a conquista, mas para garantir que haja paz. Olha que lindo. Ele conquistou espaço entre os seus inimigos. Terceira característica da bênção de Deus na vida de Uzias, diz a Bíblia, que Deus fez com que o seu nome fosse respeitado. Olha o que diz o versículo 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Deus fez o nome de Uzias ser respeitado entre as nações daqueles dias. Deus não apenas fez com que ele vencesse os seus inimigos. Olha as características da bênção de Deus na vida de um homem. Venceu os seus inimigos, deu espaço entre os seus inimigos, fez o seu nome ser respeitado nas nações vizinhas a Israel. Quarto lugar, diz a Bíblia, que Deus deu a ele prosperidade material. Está na Bíblia. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Deus, em quarto lugar, deu prosperidade material a Uzias. E Deus pode fazer isso comigo. E Deus pode fazer isto com você. Deus pode colocar coisas na sua mão que você jamais poderia adquirir pelo seu próprio esforço. Deus pode criar conexões, pessoas. Deus pode usar o corvo para que você seja abençoado financeiramente. Deus pode criar negócios do absolutamente nada. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vida financeira nem sempre tem a ver com prosperidade. Mas se Deus quiser fazer você prosperar financeiramente, Ele o fará. Independentemente de diplomas, não é apologia à ignorância. Quanto mais você puder estudar, melhor. Mas a bênção de Deus pode te levar em lugares altos, aonde muitos diplomas não poderiam te levar.
Aliás, há milhões de pessoas no mundo que têm muitos diplomas, e graças a Deus por isso, mas que não estão em alguns lugares aonde Deus colocou alguns que não têm. Me entenda, não é apologia à ignorância. É quando a bênção de Deus desce sobre a vida de alguém e Deus abre portas extraordinárias e faz o indivíduo ser próspero. Honrarei os que me honram, desprezarei os que desprezam. Está lá em 2 Samuel. Deus fez Uzias prosperar financeiramente. Ele teve muitos poços, construiu torres nos desertos, sinal de prosperidade, de avanço. Tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros à sua disposição. Ele era amigo da agricultura. Deus deu a ele uma prosperidade material. Pode fazer isso comigo e pode fazer isso com você. É uma característica da bênção de Deus. E isto foi fruto do seu coração ter se disposto a buscar ao Senhor. É o que nos diz a Bíblia. A quinta característica da bênção de Deus na vida de Uzias: Deus colocou gente preparada do seu lado para lhe ajudar nas horas difíceis. Aleluia! Deus colocou gente preparada do seu lado para lhe ajudar em horas difíceis. Está no versículo 11, no versículo 12, no versículo 13. Uzias tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra, em tropas, segundo o número da lista feita por mãos de Jeziel, ou de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial. Ele tinha apenas de líderes. Preste atenção nisso. O versículo 12 diz que só o número dos chefes eram 2.600 chefes. Aleluia! Deus vai colocar, essa é uma característica da bênção de Deus na sua vida. Deus vai colocar gente capacitada do seu lado para lhe ajudar nas horas difíceis. E debaixo das ordens desses 2.600 líderes, ou varões valentes, está aqui no versículo 12, havia um exército guerreiro. Não era apenas um exército, mas era um exército preparado para a guerra, de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa. Aleluia! Meu Deus, que coisa tremenda! Deus vai dar gente capacitada para estar no seu lado. É isso que diz esse versículo. Se você se propor a buscar a Deus, se Deus for a razão da sua existência, Deus vai colocar gente capacitada para te ajudar nas horas difíceis. Será que você pode glorificar a Deus por isso? É Bíblia, é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Haviam pessoas que estavam debaixo da orientação do rei, pessoas que estavam debaixo da sua batuta. Deus vai colocar gente para lhe obedecer. Aleluia, aleluia. Gente preparada, gente adestrada para a guerra, que vão lutar as guerras do Senhor a seu favor. Essa foi a quinta característica na vida de Uzias. Vamos à sexta. Eu falei de 7. A sexta: Deus lhe deu estratégias para conquistar vitórias ainda maiores. É o que diz o versículo 14 e o versículo 15. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Olha o que diz o texto, versículo 14 e o versículo 15, a parte A. Também fez em Jerusalém máquina das invenções de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Aleluia! Eu acho que foi uma das primeiras metralhadoras do mundo. Foi inventado pela equipe
de Uzias e preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para tirar pedras. Também fez máquinas da invenção de engenheiros, olha que lindo, que estivessem nas torres para tirar flechas e para tirar pedras. Aleluia! Oh, que maravilha! Deus deu a Ezequias, ou melhor, a Uzias, estratégias para conquistar vitórias ainda maiores. E é o que Deus vai fazer com você. Se você se propor a buscar ao Senhor, Deus vai lhe dar estratégias ainda maiores. Você acha grande, maravilhoso o que Deus tem feito com você? Pois Ele tem coisas ainda maiores. Se você se propor a buscar ao Senhor, bendito seja Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo seguinte faz menção, versículo 15, a parte B, da sétima característica da bênção de Deus na vida de Uzias. Qual foi? Deus lhe deu um nome respeitado entre as nações. Olha o que diz a Bíblia, versículo 15, a parte B. E sua fama, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aleluia! Deus lhe deu um nome respeitado entre as nações. Sua fama voou até muito longe. Foi ajudado maravilhosamente pelo Senhor. Foi a sétima característica da bênção de Deus na vida de Uzias, e é o que Deus pode fazer com você. Uma coisa é você querer ser respeitado, outra coisa é Deus fazer você ser respeitado. Deus fez com que o nome de Uzias fosse ventilado e soprado nas nações. Uzias, aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajuda, não tem ninguém contra ele, pois esse pode ser o seu nome a partir de hoje. Aquele a quem Deus ajuda, aleluia. Deus ajuda aqueles que se propõem a buscá-lo com inteireza do seu coração. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Bem, vamos preparar para concluir. Falamos sobre 7 características da bênção de Deus na vida de Uzias, um dos reis mais extraordinários da história de Jerusalém. Agora, como é que se torna bênção e maldição? Como é que a gente tem a maldita capacidade de pegar tudo isso e tornar em maldição na nossa vida? Como é que se joga fora a bênção de Deus? É possível, às vezes, levar 40 anos para se conquistar alguma coisa e se destruir em algumas atitudes. Em um dia é possível perder a bênção de 40 anos. Por isso, nem sempre estar ou começar bem significa que você vai terminar bem. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que todos os que começaram bem, terminem bem. Agora, nunca coloque um salto alto achando que você, por estar sendo maravilhosamente ajudado pelo Senhor, pelo seu schedule estar prosperando, pela sua empresa estar sendo abençoada, mesmo no meio desta pandemia, pela igreja estar crescendo, cuidado. É mais fácil cair na prosperidade do que nos momentos difíceis. No momento da dificuldade, nós temos mais facilidade de nos humilharmos diante de Deus. E no momento da prosperidade, às vezes nós relaxamos e começa a ser o início do fim. Foi o que aconteceu com Uzias. Como é que se perde a bênção de Deus? Como que pode um homem respeitado no mundo inteiro daquela época? Como que pode um homem
que venceu todos os seus inimigos, não havia para ninguém. Como que pode um homem abençoado financeiramente, economicamente, terminar da forma como ele terminou? Uzias permitiu que as suas realizações subissem a cabeça. Quando ele chegou no clímax da sua prosperidade, ele se achou o cara. E houve um momento na sua vida que Uzias deixou de buscar a Deus. Porque se ele tivesse buscado a Deus, ele não teria tido o comportamento que ele teve. Ele não faria o que ele fez. Olhando para tudo aquilo que Deus havia feito, Uzias revela o coração insubmisso a Deus no momento da sua maior prosperidade. Porque diferente de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, diz a Bíblia, que Davi disse assim: quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha casa para que tenhas me trazido até aqui? Olha o coração de Davi. Quem sou eu? Quem é a minha casa para que eu tenha chego até aqui? Para teres me trazido até aqui? Não foi essa a disposição do coração de Uzias? Diz o versículo de número 16. 3 maneiras de jogar fora a bênção de Deus. Diz a Bíblia, primeiro, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração. Exaltou-se o seu coração. Isto fala de soberba. Isto fala de autossuficiência do homem. É o momento que ele não precisa mais orar. É o momento que ele foi tão maravilhosamente abençoado por Deus. Suas terras estão produzindo. Sua conta bancária está abençoada. A saúde no corpo. A paz do lado de todos os seus inimigos. Para que buscar a Deus? Alguns deixam de buscar a Deus num momento como esse. Outros deixam mesmo no momento de pandemia, de incerteza. São muito piores do que aqueles que só deixam de buscá-lo na hora da prosperidade. Que Deus tenha misericórdia. Uzias se exaltou, diz a Bíblia. E isso deixou uma estrada para o começo do fim. Porque Deus abomina a arrogância. Deus abomina a soberba. Se existe uma coisa que Deus abomina, é a soberba. É quando você diz: eu fiz isso, eu cheguei aqui, foi o meu braço que me trouxe, foi a minha capacidade que me fez, foi a minha formação. A soberba, o orgulho, lembra Lúcifer, que quis ser maior do que Deus, se assentar no lugar de Deus. Subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Todo arrogante, e que Deus tenha misericórdia. Todo arrogante lembra Lúcifer. Uzias se exaltou. Uzias se ensoberbeceu, ficou autossuficiente, se achou maior do que era, se esqueceu de que foi Deus que o tinha ajudado maravilhosamente. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração. Houve um momento na vida de Uzias que ele deixou de buscar a Deus. Enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Mas agora, buscar a Deus para quê?
Segundo lugar, como é que se joga fora a bênção de Deus? Como é que se torna bênção em maldição? Como é que se tem a maldita capacidade de transformar bênção em maldição? Segundo lugar, diz a Bíblia, o versículo de número 16, até se corromper. Se corrompeu. O indivíduo se corrompe quando ele começa a praticar aquilo que antes ele condenava. A soberba vai deixar de ser algo interno e agora começa a se tornar algo externo. Isso é se corromper. Quando fala que se exaltou, é uma atitude interior. Eu sou o cara. Se corrompeu é quando você exterioriza a sua soberba. Ele começou se exaltando, se corrompeu, saiu do propósito de Deus, começou a fazer aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, diz o mesmo versículo, um versículo mostra a queda de Uzias. Nós temos 15 versículos falando da grandiosidade do seu reinado e um versículo falando da sua queda. Primeiro, se exaltou. Segundo, se corrompeu. Terceiro, olha o que diz o versículo: havendo-se fortalecido, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Ele transgrediu contra a vontade de Deus. Uma coisa leva a outra. O indivíduo se exalta, se corrompe e transgride. Ele transgrediu quando ele saiu fora dos limites estabelecidos por Deus. E fica um conselho do meu coração para o seu coração esta manhã: não saia dos limites que Deus estabeleceu para você. Se Deus te chamou para um propósito, fique no propósito que Deus te chamou. Porque a soberba, o orgulho, levou a Uzias a querer fazer o trabalho de um sacerdote. E na época do Antigo Testamento, sacerdote era sacerdote, rei era rei. Nós não temos nenhum na Bíblia que era, a não ser Jesus, rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. O sacerdote não podia reinar, o rei não podia fazer o serviço de sacerdote. Era abominação diante dos olhos de Deus qualquer um entrar no santuário para oferecer incenso sagrado no altar de Deus. Pois Uzias se achou tão importante que ele quis passar por cima da autoridade sacerdotal daqueles dias. Se eu não dependo dos sacerdotes. O sacerdote naquela época era Azarias. Olha o que diz o versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias, com 80 sacerdotes, tentou impedi-lo. E resistiram ao rei. E lhe disseram: Uzias, não compete a ti queimar incenso perante o Senhor. Isto é obra dos descendentes de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua perante o Senhor. Então Uzias se indignou. Olha, se levantou contra os sacerdotes daquela época. Essa expressão, se indignou, eu fui observar ontem à noite, no hebraico significa, ele teve uma reação como se fosse a fúria de uma tempestade. Ele não respeitou a liderança sacerdotal. Ele era rei. Ele era rei lá no palácio. Mas no templo, Deus tinha sacerdotes. Não
Saia dos limites que Deus estabeleceu para você. Eu tenho visto muitas pessoas morrerem, literalmente e espiritualmente, por saírem do lugar que Deus o colocou. Algumas pessoas que detêm poder financeiro, às vezes querem manipular pastores. Graças a Deus eu nunca passei por isso. E jamais também aceitaria, mas tenho visto acontecer. Algumas pessoas que são influentes lá fora, às vezes são renomadas no meio político, no meio comercial, industrial, e só porque eles querem dirigir as coisas aqui. Ei, você é diretor lá, aqui você é servo, aqui você não é nada. Aqui tem sacerdotes da casa estabelecidos pelo Senhor. Não saia do limite. Eu tenho visto alguns que não aguardam o tempo, saem do limite se consagrando a si mesmos. Eram excelentes presbíteros, não esperaram o tempo, saíram do limite do propósito de Deus, transgrediram. E são pessoas que nunca saem do lugar, que nunca progridem ministerialmente. E os que estão debaixo da sua batuta estão, na maioria das vezes, debaixo de maldição, porque é um princípio luciférico. Aguarde o tempo de Deus. Se Deus tem algo para você, vai acontecer. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus na vida daqueles que buscam ao Senhor. Ninguém pode atrapalhar. Se Deus quer que você seja pastor, se Deus tem uma igreja para fazer você cuidar, a seu tempo Deus lhe dará. Espere o tempo de Deus. Não saia do seu limite. Não saia do seu limite. Não transgrida contra o Senhor. Ninguém prejudica ninguém. Ninguém, se eu não fui mais longe do meu ministério, não foi culpa de absolutamente ninguém. Só eu que tenho a capacidade de prejudicar a mim mesmo. Só eu. Há lugar para todos no reino de Deus. Não é preciso de politicagem. Não é preciso de puxa-saco. O reino de Deus não tem isso. O que precisa, desculpe a simplicidade da expressão, o que precisa é de compromisso com Deus, e Deus vai te honrar. E se Deus te honrar, não tem para ninguém na sua vida. Só você que tem a capacidade de prejudicar o que Deus estabeleceu para você. Aguarde o tempo de Deus. Uzias quis fazer o serviço de um sacerdote. Ele saiu do limite estabelecido por Deus. E diz a Bíblia que ele entrou no templo para oferecer incenso. Então Uzias, como a fúria de uma tempestade, se indignou, é essa a expressão do hebraico. Tinha o incensário na mão para queimar. Não ouviu Azarias, que era o sumo sacerdote daquela época. Quis passar por cima de 80 sacerdotes, versículo 17. 80 sacerdotes o barraram. Varões valentes, diz a Bíblia. 80 sacerdotes. Não, Uzias, você é rei, mas você é rei lá no trono, aqui não. Você não pode fazer isso aqui na casa de Deus, Uzias. Uma pessoa quando cai, ela começa a cair aos poucos. Ninguém cai de repente. Vai caindo devagar, descendo degrau a degrau. Seu coração se exaltou, não ouvia mais pastor, não ouvia mais sacerdote, não ouvia mais ninguém. O indivíduo, quando se exalta, ele não ouve mais a voz de ninguém, nem de Deus. Nem Deus. Se corrompeu. Observe que devagar ele foi se distanciando do propósito.
e transgrediu. E quando Azarias, sacerdote da época, disse: não faças tal, indignando-se Uzias contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, dentro da casa de Deus, junto do altar de incenso. Ele estava tão disposto a fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que ele não queria ouvir ninguém. Ele foi para junto do altar. 80 sacerdotes tentaram barrar. Ele disse: eu vou oferecer. Eu sou o rei. Eu mando na nação. Meu nome é reverenciado no mundo inteiro. Eu fiz essa nação prosperar. Eu posso fazer isso. Lhe saiu lepra na cabeça. Lhe saiu lepra na cabeça. Há muita gente com lepra na cabeça. Deus ajude que não haja ninguém me ouvindo esta hora. Mas muita gente que Deus já feriu. Porque saiu dos limites que Deus estabeleceu para ele. Não soube reconhecer o lugar que Deus o colocou. Eu já cometi muitas atrocidades na minha vida e muitas delas eu tenho vergonha. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui agora. Eu já pequei algumas vezes contra a santidade de Deus. Eu estou aqui pregando para você porque Deus é Deus de misericórdia. Mas eu nunca pequei contra a autoridade de Deus. Pecar contra a santidade é quando você peca com o seu próprio corpo, contra si mesmo. Pecar contra a autoridade é pecar contra alguém que Deus coloca na sua vida para você ser submisso. Seu líder, seu pastor. É melhor você sair, pastor. O que eu faço? Vejo incoerência. Saia, vá para um outro lugar. Mas não se levante contra o seu pastor. Quem trata com o pastor é Deus. Não saia dos limites que Deus estabeleceu para você. Eu sinto que Deus fala com alguém nessa hora. Isto não é recado para ninguém. Eu não sou homem de recado. Eu sou homem de mensagem, de palavra. Eu sou homem de falar na cara do indivíduo que precisa ser falado. Não uso o púlpito para isso. Não pense que seja recado para ninguém, porque não é recado para ninguém. É recado para quem está saindo dos limites, para quem transgride, para quem não sabe esperar o tempo de Deus. Não se levante contra a autoridade de ninguém. Aguarde o tempo. Saia. Pastor está pregando heresia. Seu líder está, na sua visão, saindo fora do propósito de Deus. Vá para um outro lugar. Tem centenas de igrejas para você congregar, mas não se levante contra ele, porque será o começo do seu próprio fim. Todo indivíduo, eu vou dizer isso de outra forma, não é necessário você dividir a igreja de ninguém para que alguém possa tentar dividir a sua. Não é necessário. Mas todo pastor que dividir a igreja de alguém, alguém dividirá a igreja dele. É a lei da semeadura. Se levantou contra alguém, não é preciso se levantar contra alguém para que alguém se levante contra você. Mas se você se insurgir contra uma autoridade espiritual, milhares vão se levantar contra você. A lei da semeadura não falha. Agora, se você não deve, Deus vai advogar ao seu favor. Deus vai cuidar de você e Deus vai colocar gente que vai defender você. Você não vai precisar nem mover o teu braço. Você nem vai precisar abrir a sua boca. Outros defenderão você. Aleluia. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Não saia dos limites que Deus estabeleceu para você.
Deus te chamou sendo diácono, seja o melhor diácono que você puder, e você poderá ser galardoado na eternidade como muito mais do que muitos pastores presidentes, porque é muito melhor ser um diácono fiel do que um pastor descomprometido e infiel. Aguarde o tempo de Deus, o Senhor vai te honrar. Não saia dos limites que Deus estabeleceu. Você pode ser importante empresário, político, deputado, presidente da república lá, mas aqui não, aqui é membro, é servo, é crente. Aqui tem pastor para cuidar de igreja, que Deus instituiu. Se o seu pastor não se chamou a si mesmo, foi chamado por Deus, se cuide, porque Deus o defende. Tem alguns que se consagram a si mesmo, tem alguns que nem história tem para contar. Mas se você tem uma história, se Deus te chamou para o ministério, se você não se ofereceu, se Deus te chamou, fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Aleluia! Alguém diga aleluia nessa igreja, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós saímos fora do propósito, nós não aceitamos a correção de mais ninguém. Está todo mundo errado. Nem sacerdote adianta mais falar conosco. Pode vir Azarias com 80 sacerdotes, nós não ouvimos mais. É o que diz o versículo 18 e 19. Não faças tal, Uzias. Não te compete queimar incenso no altar. Quando se joga fora a bênção de Deus, não se aceita mais a correção de ninguém, conselho de ninguém. Quando se sai fora do propósito, se perde a posição, não apenas diante de Deus, mas é bem provável que se perderá também diante dos homens. Vou terminar a palavra nesta manhã. O homem que era o presidente, o rei mais respeitado dos seus dias, Uzias, e Deus o ajudou maravilhosamente. Oh meu Deus, que grande lição. Como é? Tem tanta gente falando asneira, besteira nos púlpitos. É só abrir a Bíblia, está na Bíblia. Olha que lindo. Olha a simplicidade do texto. Se você queria que eu plantasse bananeira aqui e profetizasse asneira para você, está no lugar errado. Aqui se prega a Bíblia, palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, que simplicidade do texto, que falta de capacidade minha de poder expor de forma que você se agarre a esse texto e faça dele o texto áureo da sua vida, tanto no lado bom quanto no lado mal, de não praticar os erros que Uzias praticou, de nunca se ensoberbecer e dizer: eu cheguei aqui, eu sou o cara, só chove aqui se eu mandar. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse homem que foi maravilhosamente ajudado por Deus, esse homem que fez de Israel, ou de Jerusalém, de Judá, os Estados Unidos daquela época, seu nome, sua fama se espalhou em todas as nações, venceu todos os seus inimigos, venceu filisteu, amonita, árabe, instituiu cidade no meio dos seus inimigos. Esse homem riquíssimo, com um exército de 307 mil homens, 2.600 líderes para ouvir e lhe obedecer. Esse homem, que era forte, se tornou leproso. Diz a Bíblia que a lepra o pegou. Está na Bíblia. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele e já estava todo leproso. E apressuradamente o lançaram fora do templo. E até mesmo ele, Uzias, deu-se pressa a sair, visto que o Senhor o ferira.
forte, o mais forte da sua época, se tornou leproso. Rodeado de milhares de pessoas, só líderes, ele tinha 2.600 líderes para lhe obedecer, e um exército de 307.000 soldados para a guerra. Sabe como que ele terminou? E morou Uzias numa casa separada, porque foi excluído da casa de Deus. Porque era leproso. O homem que tinha 2.600 líderes, chefes, o homem que era rodeado por milhares, respeitado, bastava ele mexer com a mão e tinha centenas de pessoas à sua disposição. Foi viver sozinho numa casa, fora de Jerusalém. E ficou lá até o fim dos seus dias. O homem mais famoso do seu tempo, o homem mais cheio de glória dos seus dias, porque Deus o ajudou maravilhosamente. Acabou sozinho, terminou a sua vida no ostracismo. Diz a Bíblia que morreu Uzias, e ele não foi nem sepultado no sepulcro dos reis de Jerusalém, de Judá. Ele foi sepultado num campo que era dos reis, mas não no cemitério dos reis, porque leproso era. Veja a maldita capacidade que a gente tem de transformar bênção em maldição. Deus traz você para a América. Você vivia sonhando de um dia chegar à América. É a história de muita gente. Esse país é um cemitério de ministérios. Gente que pregava maravilhosamente está no ostracismo leproso hoje aqui neste país. Gente que cantava e fazia demônios saírem endemoniados, hoje estão sendo humilhados pelo diabo. Famílias unidas que vieram para esta nação foram abençoadas pelo Senhor, começaram a ganhar dinheiro através do esforço e tiveram a maldita capacidade de transformar tudo isso em maldição. Ganharam dinheiro e perderam a família. Ganharam dinheiro e perderam os filhos. Quando não, perderam a intimidade com Deus, que é o pior de tudo. Perderam a comunhão com Deus. Você pode ter 50 bilhões de dólares na sua conta nesta manhã, mais do que Bill Gates. Mas se você não tem intimidade com Deus, você é um pobre coitado. Você é um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, pois, que compres colírio para que veja a tua nudez. Oremos. Pessoas que oraram pedindo uma namorada, um namorado, Deus deu, pecaram, transformaram bênção em maldição. E acham que o tempo perdoa pecado. E o pecado cometido há 20 anos atrás ainda fede diante das narinas de Deus. O casamento parece que nunca sai do lugar, porque nunca foi confessado. Tornaram bênção em maldição. Coração de Uzias se ensoberbeceu.
transgrediu, se corrompeu e transgrediu. E qualquer um de nós pode fazer isso. Que o versículo desta manhã, para mim e para você, seja o quinto de 26 de 2 Crônicas. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quanta gente que, fiel a Deus, não faltava um culto lá no Brasil. Agora, desaparece, não tem ceia, tem congresso, escolas bíblicas de obreiro. Essa manhã, possivelmente estejam na praia. Estão nem aí com o culto online. Isso não é a palavra para você. Hora do sagrado de estarem pedindo misericórdia, porque não vir aqui ou não estar ligado é a mesma coisa do que não vir aqui num dia de domingo. Estamos impedidos de vir ao templo por enquanto. Sabe, é muito difícil prosperar como Uzias, pode se levar muitos anos, mas é muito fácil perder a bênção de Deus. Pai, obrigado esta manhã pela Tua palavra. Se essa palavra serviu para o meu coração, ela serve para todos nós. Se ela me fez chorar, ela fará outros chorarem. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós não apenas estejamos bem hoje, mas que nós continuemos bem. Que nós continuemos na dependência do Senhor. Que nós não dependamos do aplauso das pessoas. Nós não queremos que o nosso nome se espalhe entre as nações, mas não seja conhecido no céu. Nós queremos ser portadores da Tua bênção. Nós queremos que o Senhor nos ajude essa maldita capacidade que nós temos de transformar bênção em maldição. De coisas que às vezes demoram tanto para serem conseguidas e que no momento para o outro, numa precipitação, numa falta de buscar ao Senhor para saber qual a Tua vontade, nós nos corrompemos, transgredimos. Tenha misericórdia de nós esta manhã, Senhor. Olha para alguém que nos assiste nesta manhã, a nunca transgredir e a nunca sair dos limites estabelecidos, nem para frente nem para trás. Que nós não estejamos 1 milímetro à frente do Senhor, mas que também não estejamos 1 milímetro atrás. Queremos estar no centro da Tua vontade. Eu preciso ter dentro de mim, não importa a opinião dos outros, não importa a opinião dos outros. Eu preciso saber se eu estou dentro da Tua vontade, Senhor. E se eu estiver dentro da Tua vontade, aonde eu colocar a minha mão, Tu vais colocar a Tua. Aleluia. Oh, o lugar mais seguro para um homem, para uma mulher é dentro da Tua vontade. Perdoa pessoas nesta manhã. Se houver alguém que esteja recebendo o Senhor nesta manhã como Senhor, perdoa-os. Perdoa-os. Perdoa pecados nesta manhã. Pessoas que foram um instrumento no passado. Pessoas que o Senhor se utilizou delas para poder ministrar a outros. Quem sabe estejam no ostracismo nesta manhã, leprosas, como Uzias. Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. E a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Que haja nesta manhã corações que se humilhem, e entre eles estou eu, porque não há um dia que eu não precise da Tua graça e da Tua misericórdia.
porque há em mim uma maldita capacidade de transformar bênção em maldição. Se eu não tiver a tua misericórdia, se eu não buscar ao Senhor, eu posso tornar tudo as coisas lindas que têm acontecido aqui nesta igreja, no meu casamento, no meu ministério, na minha família, eu posso tornar tudo isso em maldição. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que essa mulher nunca saia do limite. Que esse homem saia do limite. Ajude-nos por misericórdia. Que esse jovem nunca saia do limite estabelecido pelo Senhor. E que haja um coração disposto a buscar a Ti. Porque enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Que ela dirija não apenas o dia de hoje, mas a nossa vida. Que ela dirija a nossa vida. Te honramos e te agradecemos por ela.